Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos montar sobre análise de dados e uso de software livre em larguíssima escala. Sou o Felipe Zabala, sou estatístico, professor da PUC Rio Grande do Sul, na área de estatística e de ciência de dados, e quero mostrar para vocês como a gente pode fazer inicialmente a instalação do ambiente R e RStudio. Posteriormente a gente vai falar um pouquinho também de Python, mas num primeiro momento eu prefiro deixar a coisa um pouco mais simples. Então, a aula 1, que vai ser essa primeira do nosso, da nossa série de vídeos, vai ser totalmente focada em R e RStudio. Então, eu estou acessando aqui o meu site, o filipezabala.com, que é um site feito justamente para disponibilizar para qualquer interessado todos os materiais, cursos, palestras que eu ministro, está tudo aqui à disposição para vocês. Então, nós vamos fazer o uso aqui na aba Materiais, Estatística Inferencial, que é um dos cursos que eu tenho ministrado por aí. Eu vou trocar aqui para o fundo Night, né, para ficar com um pouco mais de conforto visual. E nessa seção de ferramentas, eu descrevo para vocês de forma muito breve o que é o R, que no caso é uma ferramenta de análise de dados e gráficos, ou cálculos estatísticos, como diz na própria documentação, e deixo à disposição para vocês o link para vocês fazerem o download dessa ferramenta. Então, clicando naquele link, que pode ser, claro, acessado por outras formas, vocês chegam direto no site oficial do projeto, que é o rproject.com, rproject, né, projeto R.org, perdão, e vocês escolhem o sistema operacional de vocês, Linux, Mac ou Windows. Caso vocês estejam fazendo uso do Windows, vocês podem clicar em Windows e ir aqui na aba Base, né, básico. Vocês baixam o R básico, ou seja, o conjunto mínimo de instruções para rodar o sistema. E ele já vai disponibilizar para vocês, assim que clicarem no Base, a última versão do R, que no caso é a 4.0.3. Então, se vocês clicarem, vocês vão fazer o download do instalador para Windows, e basta então vocês clicarem e irem executando o tutorialzinho que ele vai mostrar para vocês. Como eu estou no Mac, eu vou clicar aqui no segundo link, e para usuários de macOS, ele vai ter um arquivo de extensão package, PKG, né, também com a mesma versão 4.0.3. Então, se eu clicar aqui, ele também vai baixar para mim essa versão. Então, eu vou fazer aqui a instalação, só para vocês verem o passo a passo. Ele é muito simples, né? Para quem tiver no Windows, vai ter um passo a passo muito similar a esse. Então, eu vou continuar aqui, né? Ele vai me dizer o que ele vai fazer, que ele vai instalar, no caso, a versão 4.0.3 do R do macOS. Eu dou um continuar, ele vai me mostrar aqui a documentação, alguma coisa um pouco mais formal, tá? Eu vou em avançar, ele vai me dar uma licença de software, lembrando que isso tudo é software livre, então vocês não precisam ter nenhum custo financeiro com a instalação desse software. Talvez a única questão é, se vocês estiverem instalando numa universidade ou numa empresa, talvez vocês precisem da autorização da área de sistemas, tá? Então, eu vou clicar em continuar, ele me pergunta se eu concordo com os termos, como é software livre, sem dúvida eu concordo. Então, ele vai me dizer que vai ocupar em torno de 170 MB no meu computador, o que é muito modesto, se a gente pensar na qualidade do sistema que a gente está né, iniciando nesse momento. Podemos, inclusive, alterar o local da instalação, mas eu não recomendo que vocês façam isso. Minha sugestão forte é mantenham o padrão de instalação. Então, eu clico em instalar, ele vai me pedir aqui a senha e agora ele vai começar a fazer a instalação do R4.0.3, tá certo? Então, é muito rápido a instalação, não tem muito mistério, né? Então, enquanto ele está fazendo aqui a instalação, eu vou deixar no segundo plano, quero só mostrar para vocês que esse site que eu estou mostrando para vocês foi um site escrito dentro do R e do RStudio. Então, é uma ferramenta muito
ampla, ela não só faz contas e gráficos bonitos, mas ela também permite vocês gerarem documentos de altíssimo padrão, altíssimo rigor, como, por exemplo, essa bela página HTML. Tá? Então, acabou de acabar a instalação do meu R, a instalação foi realizada corretamente, então eu vou agora, ele me pergunta o que eu quero fazer com aquele arquivo instalador, aquele arquivo package que eu baixei. Como eu não vou fazer mais uso dele, eu vou pedir então para ele mover para o lixo, né, para economizar espaço aí no meu disco. Então, foi para a lixeira. Na sequência, tenho aqui mais algumas instruções que eu vou falar na próxima aula para vocês, mas me interessa aqui o, o download do RStudio. O que é o RStudio? Ele é um ambiente de desenvolvimento integrado ao R, ou seja, ele é uma cara mais bonita para o R, porque o R não é assim uma coisa, ele não tem uma cara assim muito simpática, né? Eu vou abrir agora o R para vocês, para mostrar, mas com certeza o RStudio, além de ser mais elegante, mais amigável de trabalhar, ele fornece ainda alguns recursos adicionais, geralmente na criação de documentos. Então, vamos clicar aqui no link, eu já deixei um link pronto para vocês, e ele vai identificar qual é o tipo de máquina ou de sistema operacional que vocês estão trabalhando. Como eu estou aqui no Mac, ele vai perceber isso e já vai me dar um botão pronto para o meu sistema. Então, o mesmo deve ocorrer na máquina de vocês, tá certo? Então, vocês, da mesma forma, clicam nesse botão, ele já vai fazer o download da versão desktop, ou seja, a versão para o computador pessoal de vocês. Essa versão é livre, né? Vocês podem ver, inclusive, aqui outros sistemas, Windows, Mac, Ubuntu, etc. Né? Então, vocês escolham qual sistema operacional de preferência. E a mesma coisa aqui. Eu vou abrir, só que como eu estou no Mac, ele vai perguntar se eu quero instalar simplesmente arrastando uma janelinha, uma facilidade que tem dentro desse sistema. Então, por exemplo, eu poderia simplesmente arrastar o RStudio aqui para dentro, né, do meu aplicativo. Só não vou fazer isso porque eu já tenho o RStudio instalado, então eu não vou fazer esse movimento agora, tá certo? Então, depois que vocês fizerem a instalação, para quem tiver no Windows, vai ser um passo a passo muito parecido com aquele que aconteceu ali no R, ele vai abrir uma janelinha, vocês vão avançando e ele termina instalando o RStudio para vocês. Feito isso, vocês passam a ter dentro do sistema de vocês tanto o R quanto o RStudio. Então eu vou abrir os dois para vocês verem como é que funciona. Abrindo aqui a minha seção de R, a primeira coisa que vocês têm que verificar é se a versão do R que vocês estão rodando é a mesma que vocês acabaram de instalar. Então, eu estava agora há pouco com a versão 4.02, que era a versão anterior, e acabei de atualizar a versão aqui com vocês. Então, ao abrir o R, eu dou uma olhadinha para ver se a versão é aquela que eu estou interessado, aquela que eu estou rodando. Maravilha. E isso aqui é o R, né? Isso aqui é bem pouco amigável. Quando eu comecei a trabalhar com R lá nos idos dos anos 2000, era isso aí que a gente tinha. Não tinha muito vídeo na internet, né? A gente tinha que ler os manuais, era um negócio meio, assim, um pouco mais difícil, né? Mas o R, antes de mais nada, ele é uma calculadora. Por exemplo, 1 mais 4, ele me devolve 5. 3 vezes 7, ele me devolve 21. Então, ele é uma belíssima calculadora e extremamente extensível. Daí o grande uso dele, tá certo? Mas nós não vamos trabalhar nesse ambiente porque é muito difícil de trabalhar. Ele tem poucos recursos visuais e é aí que o RStudio vai nos ajudar bastante. Então eu vou sair do R, não vou salvar a sessão e vou abrir agora o RStudio, que já estava instalado. Aliás, deixa eu zerar aqui para vocês. Deixa eu fazer do zero, né? Vamos começar do zero, como se eu não tivesse com o RStudio aberto. Agora sim. Então ele vai abrir o RStudio e aí deve estar muito parecido com o que vocês vão abrir na casa de vocês. Vocês só vão perceber que o meu RStudio já está com um fundo preto, porque eu já fiz aqui uma configuração, aliás, isso aqui devia estar assim, ó, pronto. É assim que deve abrir o RStudio de vocês. Então, ele já vai abrir com a versão vigente do R, isso tem que acontecer, tá? Tanto que a ordem de instalação é importante. Instalem primeiro o R e depois o RStudio. Porque daí, se vocês fizerem desse jeito, vocês instalam o R e o RStudio já identifica a última versão de R que vocês têm instalado e automaticamente já abre com ela. Então, percebam que aqui eu estou usando um fundo escuro. Vocês podem, em Tools, Ferramentas, opções globais, Global Options,
e vocês vão ter uma série de opções, mas aqui em Appearance, aparência, vocês podem escolher várias caras, vários fundos, né, de diferentes cores, tonalidades. Escolham aquela que vocês mais simpatizarem. O Dreamweaver, esse branquinho aqui, o fundo branquinho, é o padrão. Geralmente, quando vocês instalam, é esse fundo aqui que aparece. Ele é legal, só que ele é muito claro, pelo menos para o meu olho. Eu, particularmente, gosto muito do Merbeavery, tá? É o que mais me agrada. Mas aí é o gosto de vocês. Então, se vocês clicarem nessa janelinha dupla aqui, vocês já vão abrir um script de R. O que é um script de R? É uma série de instruções que vocês podem dar aqui para o ambiente. Então, vejam que o R está acontecendo aqui na janela inferior esquerda, né? Ele continua sendo aquela mesma calculadora, 2 menos 7 ele me devolve menos 5, né? Estou fazendo conta simples para começo de conversa. Mas a gente pode usar essa parte de cima aqui para fazer as nossas instruções. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui num primeiro momento? Eu vou dar um pulinho de novo lá no nosso philipezabala.com, lá nas ferramentas, e eu vou fazer uma instalação de alguns pacotes que talvez possam ser interessantes. Na verdade, esses 4 pacotes que eu estou listando aqui, eles são importantes para esse curso de estatística inferencial. Nada impede que vocês instalem eles, mas o tidyverse é certamente um conjunto de pacotes muito importantes. A gente vai fazer uso intenso dessas funções. Esse pacote foi o que deu assim, uma injeção de ânimo na linguagem, que já estava meio veinha, assim, meio capenga, e acabou que o tidyverse deu uma maneira mais eficiente de se trabalhar com a linguagem. Né? O read Excel, que serve para ler Excels, ele é, sem dúvida, muito importante. E o arrangements serve para fazer algumas combinações, né, de amostras que a gente usa aqui para esse curso. Ele não é obrigatório, mas é tão rápido de instalar que eu não vejo por que não instalar. E o Descriptive Tools, Desk Tools, serve para alguns testes que eu também uso aqui nessa disciplina de estatística inferencial. Então, eu vou instalar esses 4 pacotes. Então, eu só estou dizendo que eu vou chamar esse pacote de pacotes de packs, né? Pacotes. E eu vou pedir um install.packages desses packs. E aqui eu estou ativando uma opção chamada Dependencies, que eu só escrevi curtinho dep, né, de dependências. Eu estou dizendo dependências true, verdade. O que eu quero dizer com isso? Alguns pacotes dependem de outros pacotes. E o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, instale estes 4 pacotes, mas se houver dependências destes pacotes em relação a outros, identifique essas dependências e instale esses pacotes adicionais. Então, esse dep-true faz uma instalação bem completa, automática. E depois, no final, eu peço para atualizar, né, update.packages, me perguntando o mínimo possível. Ask igual a false, ou seja, se tiver alguma pergunta adicional, não precisa fazer. Pode atualizar que eu permito. Então, eu vou usar aqui o recurso dessa folhinha de copiar aqui, que fica no canto dessa janelinha, quando eu passo o mouse. Então, se eu clicar aqui e for para a minha área de RStudio, eu posso colar, que era o que tinha aqui antes, que eu estava testando antes de iniciar o vídeo. Então, eu começo justamente colocando essas instruções lá na minha tela. Poderia ter colado aqui embaixo? Sim, mas é melhor a gente usar aqui a parte de cima, porque a gente pode salvar os arquivos, né, para futuramente recuperar essa informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas 3 linhas e vou clicar no Run. Eu tenho a opção de clicar no Run ou apertar Ctrl Enter no teclado ou Command Enter se vocês estiverem no Mac. Então, eu vou clicar no Run primeiramente, e aí eu envio essas instruções lá para a parte do R. E aí ele vai fazer a execução das instruções que eu estou pedindo para ele. Então, ele vai instalar os pacotes, se tiver alguma dependência, ele vai identificar e instalar, e, em princípio, ele deve ter terminado, agora ele está começando a atualização dos pacotes. Não achou a atualização, eu acabei de atualizá-lo, né? Acabei de instalar o R. Então, em princípio, está tudo pronto. Então, acabamos de fazer a instalação do RStudio nas últimas versões, e instalar um conjunto de pacotes inicial
só para ganhar algumas funcionalidades a mais, tá certo? Então, fim do primeiro vídeo, vocês devem ter o sistema instalado aí na máquina de vocês. Próximo vídeo eu vou fazer a primeira sessão de RRStudio, onde eu vou começar a ensinar para vocês a mexer e fazer assim coisas básicas aqui dentro da linguagem. Tá certo, pessoal? Então é isso, um grande abraço, nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau!